Muito bem. Nós vamos aqui retomar o nosso estudo do livro Estamos no Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos hoje para duas comunicações, sendo que a primeira comunicação ela se desenvolve em 3 cartas e a segunda comunicação numa carta única, né? Nós teremos então cartas curativas e depois mãos unidas em testemunho de amor. Então nós vimos, né, no nosso encontro anterior 2 mensagens, bênçãos de família do senhor Alberto Davoli e depois despedida na serra do jovem Reginaldo Ramalho, um jovem universitário que desencarnou por causa de um acidente automobilístico aqui, né, no estado de São Paulo. Nós vamos então agora para a carta número 9. Carlos César Pereira Basílio. Nós temos 3 comunicações dele, 3 cartas dele, e traz para nós aqui então a seguinte introdução. Vamos a ela. Conhecemos Dona Divina Augusta Pereira na cidade de Uberaba, em agosto de 1980, participando como nós, no fim de semana, das reuniões do Grupo Espírita da Prece. Procedente de Goiânia, Goiás, onde reside, estava na expectativa de receber notícias de seu filho desencarnado, como tantas outras mães que procuram o médium Chico Xavier. 3 meses antes, Dona Divina já havia recebido a primeira carta de seu inesquecível Carlos César, porém com a saúde seriamente abalada, desde a perda do filho, buscava novo alento em novas notícias do além. Mostrava-se muito emagrecida em consequência de grave depressão mental, quase não se alimentando nem conciliando o sono, apesar de tratamento médico. Ela nos dizia: eu não sou assim como me veem. Nunca fui mulher magra nem desanimada. A separação de meu filho abalou-me profundamente. Ele era tudo para mim. Separado do marido, e sendo o filho único, somente nós 2 constituíamos a família. Era amoroso, responsável e resolvia tudo para mim. Naquela mesma noite da nossa entrevista, Carlos César redigiu a segunda carta com palavras veementes, concitando sua mãe a uma reação com base na aceitação da vontade de Deus e indicando uma instituição de caridade onde pudesse reencontrar-se à luz do amor ao próximo. Passados 2 meses em novo reencontro fraterno na mesma cidade mineira, tivemos a alegria de constatar que a nossa amiga havia atendido ao apelo do filho querido, mostrando-se renovada, bem fortalecida física e espiritualmente. E naquela noite de 18 de outubro de 1980, voltando a empunhar o lápis do médium, Carlos César assim externou sua alegria pela recuperação materna. Querida mãezinha, o seu sorriso agora é uma luz por dentro de mim. Então aqui a introdução, né, dessa mensagem. Bom, inicialmente a gente, fazendo aqui uma pequena apresentação, essa mensagem então foi recebida inicialmente, bom dia Fabi, recebida inicialmente no dia 15/5 de 1980, e aqui só para lembrar, 15/5, deixa eu ver aqui não fala quando ele desencarnou, né? Fala só 3 meses depois. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Tá bom. Ele era um garoto de 15 anos de idade. Fala assim, no dia 11 de novembro de 1979, 11 de novembro de 79, 6 meses depois, ele psicografou a primeira mensagem lá no Centro Espírita da Prece. Então vamos aqui à primeira mensagem. Querida mamãe, venho pedir a sua calma e sua fé em Deus para que me sinta abençoado. A sua luta me obscurece o caminho.
Tudo, mamãe, obedece às leis de Deus. Meu tempo no mundo seria curto como foi. Ninguém me prejudicou. O coração parou quando eu queria tanto que ele prosseguisse andando. Peço-lhe voltar ao alimento natural em nossa casa. Não se abandone assim, pois Jesus não nos deixa sozinhos. Não pense na morte para encontrar-a. A saída do corpo tem uma ocasião certa, que não podemos buscar sem sofrimentos maiores. Vim até aqui trazido pelos amigos Ermilon e Henrique, que prometeram ao meu bisavô Basílio auxiliar-me. Mãezinha, lembre-se, não posso esquecê-la e preciso da sua paz. Retorne à sua fé e procuremos mais força em nós mesmos para aceitar as ocorrências da vida. Estou vivo e só preciso da sua paz, a fim de me fortalecer de maneira a auxiliá-la quanto preciso. Recorde quanto necessito de sua saúde e de sua paz e guarde a certeza do imenso amor de seu filho, Carlos César. Então aqui, essa foi a primeira comunicação que ela recebeu em agosto de 1980. Bom, aqui então, nessa primeira comunicação, ela já se apresentava, né, no caso a mãe, bastante abalada, né, e bastante afetada também por essa perda. E isso prejudicava tanto psiquicamente como fisicamente. Essa primeira mensagem veio como um despertar, um chacoalhar, digamos assim, para que a mãe então entendesse o efeito que ela provocava sobre o filho. Nesse processo, né, de, não vamos dizer a ideia da obsessão, né, porque nós sabemos que quando nós estudamos a obsessão, ela acontece em vias diferentes, né, em vias múltiplas, né? Então, entre encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, entre encarnados e entre desencarnados. Então, todo esse circuito acaba sendo observado, né? Quando nós falamos de obsessão, de imediato nós pensamos sempre numa ideia de uma perseguição, né? De um sentimento negativo de vingança. Mas a gente lembra, né? Em vez de falarmos sobre obsessão, a gente vai falar sobre influência espiritual. E nesse caso é uma influência que acontece da mãe sobre o filho. Assim como nós vimos, né, no nosso estudo anterior, daquele jovem que desencarnou, o Reginaldo Ramalho, quando ele sofria no plano espiritual, e esse sofrimento era alimentado e ou potencializado pelo sofrimento da mãe. E eles então, nessa reciprocidade, os pensamentos se cruzavam e se fortaleciam, só que de uma forma negativa. Diferentemente do que nós vimos, mais uma vez aqui, quando nós falávamos do Garibaldo, por exemplo, né, do jogador de basquete, quando nós falávamos do René, quando havia uma compreensão, principalmente do René, né, uma compreensão bastante ampla da família com relação a ele e vice-versa, em que os dois, nessa comunhão de pensamentos, acabavam se fortalecendo cada vez mais. E aqui nós vemos o contrário. No caso, né, do Carlos César, ele sofria o efeito do pensamento negativo da mãe. Por isso, então, essa mensagem foi bastante sóbria, mas bastante direta, falando exatamente sobre isso. Né? Como, por exemplo, trazendo para nós aqui falando sobre não pensar na morte para reencontrá-la, explicando sobre o que foi, né, o que é a morte e esse pensamento contínuo que ela tinha, falando também aqui sobre a sua luta me obscurece o caminho, ou seja, né, acaba trazendo um grande prejuízo. E ele coloca também, né, lembre-se, não posso esquecê-la e preciso de sua paz. Estou vivo e só preciso da sua paz a fim de me fortalecer de maneira a auxiliá-la quanto preciso. Recorde quanto necessito de sua saúde e de sua paz e guarde a certeza do imenso amor de seu filho, Carlos César. Né? Então aqui é uma mensagem que fala muito pouco sobre onde ele está, como ele está e tudo mais. É simplesmente assim, olha, pare de sofrer porque esse sofrimento também me afeta. Né? Volte à felicidade, volte ali a alimentar confiança. Né? Pelo que vi, a mãe já pensava na morte
pensando, pois é, exatamente isso, né? Então essa ideia, né, de que o meu filho acabou 15 anos de idade, sendo ali o filho único, e aí então ela pensava, eu quero morrer para poder encontrar meu filho. E aí o filho chamava a atenção exatamente isso, porque esse estado depressivo que ela apresentava trazia cada vez mais ali sofrimento para os dois. E por isso ele dizia também, né, não pense na morte, porque, né, ela vem no momento certo, como é colocado para nós aqui, né? Quando diz assim, a saída do corpo tem uma ocasião certa que não podemos buscar sem sofrimentos maiores. Né? Então, foi ali esse primeiro contato que nós tivemos. Né? Então, aqui algumas notas e identificações. Mais uma vez, então, no dia 19 de maio de 1980, foi essa primeira comunicação. E diz assim, analisando uns trechos agora, né? Meu tempo no mundo seria curto como foi. Ninguém me prejudicou. E aí tem aqui para nós a informação. Desencarnou no dia 11 de novembro de 79 com 15 anos de idade. Na véspera, no início da noite, sentiu-se mal, queixando-se de falta de ar. Foi hospitalizado às 19 horas e veio a falecer poucas horas depois, às 4h30 da manhã. O atestado de óbito revelou a causa mortis, parada cardíaca. Como ele foi internado sem acompanhante, e pelo fato de sempre ter gozado saúde, Dona Divina passou a cultivar a ideia de que seu filho teria sido prejudicado por alguma falha médica ou da enfermagem. Então não era apenas a perda do filho, ela veio potencializada pela revolta da inconformação, ou da inconformidade, de ver ali que talvez tenha sido uma falha, que não conseguiram salvar seu filho. Temos aqui Emilon Pereira Gonçalves, foi um tio desencarnado, né, 2 anos antes, vítima de um acidente automobilístico. Em 1980, ele também psicografou uma mensagem à sua mãe. O Henrique, que também estava presente, Henrique Emanuel Gregores, filho de Augusto e Gastão Gregores, desencarnou em 76. É autor de várias cartas mediúnicas, publicadas em... Aí tem aqui os títulos dos livros, né? Claramente Vivos, Enxugando Lágrimas, Lealdade. O bisavô Basílio, Hermenegildo Basílio, desencarnado há tempos. E aqui depois traz uma informação sobre o Carlos César, o nosso jovem, né? Ele nasceu em Goiânia no dia 22 de dezembro de 63. Em sua terra natal, cursava o último ano de contabilidade no Colégio Estadual Rui Barbosa e trabalhava na ótica Visão. Parece que, confirmando suas palavras, quando ele disse, né, meu tempo no mundo seria curto como foi. Ele teve premonição do término da existência, apresentando um comportamento diferente do habitual, só descoberto posteriormente pela sua mãe. Na véspera do desenlace, sexta-feira à noite, faltou à escola para encontrar-se com a namorada. E no sábado, saiu cedo para trabalhar, mas fez outro programa, visitando vários amigos. Então, isso aqui, o primeiro contato que nós tivemos com Carlos César, né, que na primeira mensagem, então, como nós vimos, tinha o objetivo de ser ele bastante direto com a mãe, né, para que ela despertasse daquela condição. Depois aqui na segunda carta, vamos lá. Essa segunda carta, ela veio no mês de agosto de 1980, portanto, 3 meses depois da primeira comunicação. Então ele diz assim para ela. Ainda mais nessa idade, né, Fabi? 15 anos de idade, é algo assim que, como a gente já comentou sobre isso, foge, né, à lei natural, em que os mais velhos vão primeiro, né? E quando você vê um adolescente desencarnando, como a gente vê tantas e tantas situações, seja através de um acidente, seja através de uma doença, ou de uma situação de segurança pública, por exemplo, nessa violência que nós vemos, né? Desencarnar um adolescente é algo que provoca assim um impacto, né? quase que irrecuperável nos familiares, especialmente nos pais, né? Mas aqui, como ele coloca para nós, nesse caso dele, foi um infarto, quer dizer, um adolescente de 15 anos de idade
infartando e desencarnando, e mesmo assim, vindo de uma forma natural, acabou provocando esse efeito na mãe, acreditando que o filho poderia ter tido um cuidado diferente daquele que teve, né? Então, mesmo assim, provocou esse tipo de sentimento. Foge, né? Então, de repente, imagina como ficou essa mãe, né? Dudu colocou, né? Meu irmão foi aos 30, já foi o caos para minha mãe, né? Imagine 15, né? E também, né? E ele se despedir dos amigos é quase um consolo, porque a gente pensa que ele sabia e então era para ser assim, né? Mas deve doer tanto. Então, de fato, é assim. Vamos para a segunda comunicação, então. Diz assim para nós. Querida mãezinha divina, sou eu a lhe pedir para que me abençoe. Mamãe, meu bisavô Basílio me trouxe para confirmar ao seu coração, querido, que estou melhorando. Preciso, porém, de sua maior calma a fim de me encontrar mais em mim mesmo. Mais uma vez aqui ele faz o apelo, né, para que a mãe se acalme, se equilibre, para que ele possa também se equilibrar. O Henrique de Dona Augustinha e o Hamilton foram comigo ao solar Dr. Colombino, onde se abrigam muitos necessitados, e lembrei-me de que a senhora acharia lá uma fortaleza para se restaurar. Interessante aqui que o Espírito já indicou uma instituição que ela pudesse iniciar um trabalho, né? Mãezinha, fico triste quando a encontro amargurada e às vezes querendo morrer para que o nosso encontro seja apressado. Não acredite nisso. Espere por nossa felicidade no futuro, esperando a vontade de Deus. O trabalho em favor dos necessitados lhe comunicaria muito ânimo e guardo a certeza de que se reconhecerá mais animada em se vendo abençoada por nossos irmãos que lutam na esperança com o corpo fatigado a fim de chegarem com alegria e tranquilidade à estação terminal da existência no mundo. Auxilie-me auxiliando-se. E, sinceramente, somente esquecendo-nos no serviço aos necessitados é que conseguiremos refazer a nossa harmonia para com a vida. Mãezinha, tudo o que somos pertence a Deus. Não chore mais, com a revolta, aconselhando ao seu coração medidas mentais que não são as nossas. Os médicos sabem que ninguém me ofendeu e que me desliguei do corpo num desgaste natural que eu mesmo, por enquanto, não sei compreender. Peço-lhe a fé em Deus na frente de todas as nossas ideias, de maneira que estejamos renovados para sermos felizes, tão felizes quanto possível, enquanto a saudade estiver conosco, por motivação à esperança e ao trabalho. Mãezinha divina, o Emilon está comigo e se sente reconfortado em minha companhia ao senti-la melhor e mais forte. Receba o coração com muitos abraços e muitos beijos do seu filho, Carlos César. Então aqui também, novamente, aqui ele já traz uma mensagem mais acolhedora, e também já trazendo para ela, depois daquela primeira comunicação, novas ideias para renovar seus pensamentos, seus sentimentos. Dudu colocou, eu fico pensando sempre porque eu fiquei por último na minha família. Perdi os avós, depois meu irmão, o pai, 90% dos tios. Há pouco minha mãe e fiquei só eu. Que programação foi essa que eu, o único espírita, tivesse que entender isso? Pois é, vai saber, mas tudo se revelará oportunamente. Pois é, a gente acaba depois tendo que reajustar a nossa vida, adaptando a nossa realidade, mas todos nós aqui vamos aos poucos, tendo um melhor entendimento, pelo menos do processo, talvez não dos detalhes, Bom, as notas que nós temos aqui são: primeira psicografia, então, em agosto de 90, o avô Basílio, Hermenegildo Basílio, filho, avô paterno, desencarnado em 44. O solar Dr. Colombino, lar de amparo aos velhinhos em Goiânia. Seu nome homenageia o fundador da irradiação espírita cristã, Dr. Colombino A. de Bastos, desencarnado em 58. Então aqui, em agosto de 1980.
E depois, então, agosto, setembro, outubro. 2 meses depois, nós tivemos aqui a terceira comunicação. Então diz assim a terceira: querida mãezinha divina, abençoe-me. Estou melhorando com as suas melhoras. O vovô Hermenegildo me assevera que a paz no coração materno é a tranquilidade dos filhos, e tenho visto isso conosco. Muito me sensibiliza ver a senhora trabalhando em meu nome, como se eu merecesse. Ouço tudo o que o seu amor declara no íntimo, como que falando a Deus que atenderá aos doentes e socorrerá aos necessitados, que valerá pelos infelizes e que suportará qualquer tipo de serviço como preço da paz de seu filho. Olha que interessante aqui, né? Quando ele fala, né, que a dedicação dela em nome do filho, mesmo que seja, né, a um preço alto, né? O preço do sacrifício que ela faz. Então, como coloca para nós, né? Como que falando a Deus que atenderá aos doentes e socorrerá aos necessitados, como preço da paz de seu filho. Então, quer dizer, ela faz pelo sacrifício, né? Mãe, isso tudo me renova. Vejo-a sob novo aspecto e agradeço a Deus e à mãezinha dedicada que tenho em mim a proteção e segurança. Ficaremos satisfeitos, o vovô Basílio e eu, com o chá do aniversário entre os meninos, meus companheiros. Sabemos que isso tem sido a sua tarefa, mas não precisa mudar do dia 11, porque estaremos juntos com a maior alegria na continuidade do nosso trabalho. Vai explicar um pouquinho mais abaixo já essa passagem aqui, né, do chá do aniversário. Querida mãezinha divina, o seu sorriso agora é uma luz por dentro de mim. Estou muito contente e esperançoso, porque tenho o ninho de minha felicidade em seus braços. Esqueçamos as tristezas que ficaram para trás e sigamos para Deus com a nossa confiança um no outro. Querida mamãe, para o seu amor que me ampara e me ilumina a existência, muitos beijos do seu Carlos César, desculpe. Bom dia, Didima. Bom, outubro de 1980, então, e aqui naquele trechinho, né, não precisa mudar o dia 11. Ultimamente, além de frequentar o solar Dr. Colombino, Dona Divina passou a visitar um centro de recuperação de menores, em Goiânia. Para o dia 11 do 11, o primeiro aniversário de desencarnação de Carlos César, ela preocupou-se em conseguir outro local para a promoção de um chá beneficente, nada dizendo para ninguém. Porém, o filho preferiu o chá do aniversário entre os meninos do centro, o que foi feito. Né? Então, celebrando aqui, né, a lembrança desse primeiro aniversário de desencarnação, foi sugerido então aqui pelo próprio Carlos César que essa festinha fosse feita junto a esses menores desse centro de recuperação. Então, quer dizer, ela promoveu uma festa em nome do filho, em lembrança ao filho, junto a outros jovens, né, como ele coloca aqui nesse trechinho do dia 11, né, ficaremos satisfeitos, o vovô Basílio e eu, com o chá do aniversário entre os meninos, meus companheiros. Sabemos que isso tem sido a sua tarefa, mas não precisa mudar no dia 11, porque estaremos juntos com a maior alegria na continuidade do nosso trabalho. Né? Então, aqui já mostra, nós acompanhamos então, nessas 3 comunicações, o processo de transformação da mãe. No primeiro, totalmente ali abatida. Na segunda, já mostra aqui uma disposição e o filho já traz novas ideias para ela. E a terceira parte aqui já traz para nós também aqui o resultado dessa transformação. O que nós não acompanhamos aqui são os detalhes, né, de onde o filho se encontra, qual é a sua nova condição e por que isso tudo? Porque o objetivo era cuidar da mãe. Então o filho não veio simplesmente trazer uma comunicação. A mãe se encontrava depressiva e adoecida, por isso o espírito então focou na saúde dela. E a gente vê que ele fala muito pouco sobre ele. Exatamente por falta de condições, né, de falar sobre algo
que para aquele momento não era relevante, porque na verdade o objetivo era trazer para ela uma nova motivação. Então, nesse caso, nós vemos então, né, essas mensagens, né, trazendo para nós essa evolução. E o que me chamou a atenção, conforme a gente fazia a leitura, algo que me veio assim, né, uma lembrança, é quando a gente vê, né, bom dia, Bonsai, é quando a gente vê aquelas imagens, né, aquelas gravações que chegam para nós sobre o trabalho do Chico naquela época. Então era aquele salão cheio, as mensagens chegando, né, ali junto àquela mesa central, e depois também a leitura, e aquelas várias e várias famílias. E a gente lembra, né, que eram poucas as comunicações que eram recebidas, né, durante aquele dia de reunião. Eram 3, no máximo 5 comunicações, por um conteúdo ali de 100 famílias representadas ali por pais, por esposas, por filhos, por amigos, né? E ali então, quer dizer, uma mensagem como essa trazia primeiro essa consolação. Claro que muitas famílias queriam a comunicação dos seus entes queridos, mas certamente ali na leitura e nos comentários, né, naquela orientação, naquelas palestras rápidas que eram feitas, fazia exatamente com que cada mensagem pudesse ser ali absorvida por todas as pessoas presentes. Então algumas famílias certamente iam lá, muitas e muitas vezes, sem receber qualquer comunicação. E aí a gente vai lembrar, né, no próprio livro Diretrizes de Segurança, nós temos que é um livro que foi psicografado, né, pelo Chico, psicografado não, foi elaborado pelo Chico e pelo Raul, porque não é um livro psicografado. Ele pergunta ali, né, num trecho, se eu não me engano foi esse livro, num trecho, por que tem pessoas que procuram psicografias e não recebem? E aí então, né, o espírito Camilo, que trazia ali algumas orientações, falava que muitas vezes as famílias só se sensibilizam no momento da perda, mas durante as suas vidas comuns, no dia a dia, elas acabavam simplesmente ignorando qualquer tipo de aproximação das ideias espiritualistas, seja de qual linha, né, de linha filosófica for. Então, na verdade, as comunicações chegam por merecimento, tanto por parte do espírito como por parte do encarnado, pelas condições, principalmente do encarnado, nesse caso, do desencarnado, para estar presente na comunicação, né, e outros fatores que vão se somando. Então, muitas famílias fazem essas peregrinações nesses centros, né, espíritas, em busca de comunicações, ou até mesmo centros espiritualistas, sem obterem sucesso. E aí então vai entrar esses fatores, né, a condição do espírito, o merecimento e tudo mais. Enquanto que outras famílias foram privilegiadas. A gente coloca privilegiadas porque era uma grande ansiedade, né, que tinha para receber essas comunicações. Aqui essa mãe então recebeu 3 comunicações. E outras famílias não recebiam nenhuma. Então, indiretamente, elas acabavam depois recebendo, né, uma consolação através dessas orientações, dessas mensagens que os espíritos, então, traziam para os seus familiares, que, por sua vez, depois refletia sobre essas outras famílias. Bom, então nós vimos aqui Carlos César, esse adolescente de 15 anos, desencarnado com infarto em 1979, e nós analisamos aqui principalmente o efeito que a mãe, que essa desencarnação provocou sobre a mãe, e o trabalho do espírito, né, e mais também dos familiares próximos, o bisavô, no caso o avô dela, né, e também ali o tio que estava próximo e amigos, o trabalho que fizeram para poder fazer com que essa mãe encontrasse uma nova motivação para continuar vivendo, já que ela foi tomada ali por um grande abatimento. Então foi através exatamente do trabalho caritativo, do trabalho assistencial, que ela conseguiu se renovar. E aí, mais uma vez também, né, através da labor-terapia, é que nós então conseguimos encontrar, né, uma nova visão sobre a vida, né, principalmente trabalhando com pessoas idosas, né, e depois trabalhando também com adolescentes nesse processo de recuperação. A Dídima colocou para nós, né, ocorre nesses momentos uma sintonia com os temas, as circunstâncias que se assemelham, e tantas famílias se sentem consoladas, né? As dores, quando semelhantes,
se conciliam entre si, né, se conciliam entre si. E é verdade, né? Então a gente vê, né, que funciona dessa forma, não diretamente, mas indiretamente. Então, né, parece que é meu filho falando, parece que são os meus pais falando, né? Então é sempre assim vai por aproximação, digamos assim, né? Então é bastante consolador. Mas a gente lembra sempre, né, que o trabalho que era feito nesses centros espíritas, ele era um trabalho que se iniciava com esse primeiro contato e depois continuava com os trabalhos, com os estudos, com as mensagens, né? E também tem um detalhe importante: muitas famílias vão até esses centros espíritas, recebem essas comunicações e depois não demonstram interesse em continuar estudando. E elas simplesmente recebem a comunicação, levam para casa e continuam vivendo suas vidas. Ou seja, tiveram a oportunidade de ter uma aproximação com essas verdades do plano espiritual, mas acabaram abrindo mão. Simplesmente se aproximaram da doutrina espírita por essa necessidade, mas sem estarem ainda interessadas no maior desenvolvimento. Assim como nós lembramos sempre, né? Pois é, o chamado foi feito. Então, assim, quando a gente lembra, né, que nós nos aproximamos pelo amor ou pela dor, muitas pessoas vão pela dor, no momento em que aquela dor é aplacada ou que não perceberam, não sentiram o efeito dessa transformação, elas abrem a mão desse conhecimento e seguem ali, né, aos trancos e barrancos, vivendo suas vidas, né? Não prestam atenção, né, Didion? A Angelina colocou, né, nossa mãe desencarnou com 63 anos, né, sempre muito dedicada aos filhos. Sentimos, estávamos iniciando na doutrina. Alguns anos depois, nosso pai, aceitamos, porque já estávamos conhecendo um pouco da doutrina, né? Como tem um pouco de evidência, fiquei feliz, porque tempos depois passei a conversar com ele e aos poucos fui aceitando, né? Mas a saudade ainda sinto, né? Certamente é parte desse processo, né? Então, essa visão, essa aproximação, até mesmo esse diálogo de uma forma tão direta, traz realmente uma consolação, mas o que a gente quer mesmo é estar próximo, né? Vivenciando o dia a dia com aquelas pessoas. Bom dia, embaixador, bom dia, professor. Dudu colocou, eu percebi o chamado ao trabalho e dou graças a Deus. Né? Pois é, todos nós, de alguma forma, fomos despertados nesse sentido, né? A grande maioria de nós, né? Outros foram por opção, outros foram por necessidade. Né? Então, felizes daqueles que não precisaram do chamado da dor, mas foram pelo chamado do amor. Né? Muito bem, vamos para a próxima comunicação. A carta número 10, Mãos Unidas em Testemunho de Amor. Então vamos a ela. Bom dia, Andréa. Em tarde ensolarada, quando passeava de trator pela fazenda, com seu pai e irmã mais velha, a graciosa e serelepe Fernanda, de 4 anos, ao fazer um movimento inesperado, caiu do veículo sofrendo grave contusão na cabeça. Conduzida às pressas à cidade mais próxima, Descalvado, aqui em São Paulo, recebeu os primeiros socorros e logo em seguida, com a constatação de fratura craniana, foi encaminhada à Santa Casa de Ribeirão Preto. Neste hospital, submeteu-se a um tratamento intensivo, mas ao final de 2 semanas não mais reagiu, vindo a falecer aos 8 de agosto de 1981. Então, 4 aninhos de idade. E aqui a gente começa já a imaginar, né, a situação, o cenário em que isso aconteceu e a culpa que o pai sentiu. Porque o pai estava dirigindo o trator, colocando as 2 crianças sentadas ali, né, geralmente em cima dos paralamas do trator, que é um lugar ali que dá a impressão de ser um belo banquinho, e de repente a filha cai. Seus pais, Francisco Antônio Cruanhes e Terezinha Gode Cruanhes, residentes em Limeira, São Paulo, muito sofreram nos angustiosos dias de hospitalização que culminaram na desencarnação prematura de criaturinha tão amada. Aqui mais uma vez vale um comentário
muito importante para nós, quando nós falamos em desencarnação prematura, é fundamental que nós entendamos esse processo. Nós já conversamos sobre isso. Aquilo que é considerado prematuro é aquilo que acontece fora de hora. Então existe uma diferença entre uma desencarnação prematura, uma desencarnação precoce, e uma desencarnação durante a infância, durante a juventude. O fato de uma criança desencarnar aos 4 anos de idade, um adolescente desencarnar aos 14, um jovem desencarnar aos 21 anos, não representa uma desencarnação precoce, necessariamente. Mas apenas que eles desencarnaram com pouca idade biológica aqui no nosso mundo. Porque a desencarnação prematura, a desencarnação precoce, é aquela, por exemplo, que acontece com o suicídio. É aquela que acontece numa situação inesperada. Então, na nossa visão, pode parecer prematura, porque como a gente já conversou, até no nosso encontro passado, é muito comum, principalmente naquelas desencarnações que são mostradas na televisão, né, um acidente, uma tragédia, isso vira notícia, é muito comum aquela ideia. Ele desencarnou, ele morreu na flor da idade, tinha muito para viver. Ele sonhava em ter tal profissão, sonhava em ser tal coisa. Aquela menina de 10 anos sonhava em ser professora. Portanto, nós trazemos essa ideia de que as coisas aconteceram porque não deveriam ter acontecido. Só que quando nós estudamos sobre programação reencarnatória, nós vemos que as coisas acontecem no tempo que devem acontecer. Então, até mesmo aqui nesse texto, que foi elaborado, né, por trabalhadores que ajudaram a publicar o livro, trazendo essa ideia da desencarnação prematura, que na verdade nós vamos entender como sendo uma desencarnação programada e não desencarnação prematura. Né? Pois é, mas é aquilo que a gente coloca, né, Hermes? A ordem natural das coisas. Os mais velhos morrem primeiro e os mais novos vão cuidando dos mais velhos, né? Vão cuidando ali do encaminhamento dos mais velhos. Só que, na verdade, né, nós somos todos espíritos. Então, aqueles que precisam trabalhar durante um grande tempo aqui no nosso mundo, têm ali uma vida longa, biológica. E aqueles que precisam apenas de uma etapa para se desenvolverem em um determinado aspecto, têm ali uma passagem breve. Então, para nós é muito difícil termos essa compreensão. A Fabi colocou, apesar de tudo, não deixa de ser um pouco de materialismo, porque a vida verdadeira é espiritual. E é de fato, né, Fabi, porque a nossa visão de vida é essa realidade que os nossos sentidos conseguem perceber. Enquanto que a realidade espiritual, para nós, ainda fica restrita à nossa fé. A doutrina espírita vem trabalhando nisso intensamente, nesses anos todos, né, nessas décadas todas, quase agora nesse século e pouco, trabalhando no nosso esclarecimento para fazer com que a visão do mundo espiritual não seja um elemento de fé, mas que seja para nós uma convicção, uma certeza. Então nós ainda acreditamos, né, que no mundo espiritual será assim, que haverá continuidade. A doutrina espírita vem dizer para nós os detalhes de como a vida se desenvolve no plano espiritual, exatamente para que a gente deixe de fantasiar, mas para que a gente compreenda que é o mundo espiritual. Dídima colocou sempre um desígnio divino. Precisamos entender isso para nos mantermos em serenidade e aceitação. Nem fala, né, Dídima? Mais do que nunca. Continuando aqui, o texto diz assim para nós. Então falava como foi dito aqui no texto, os pais então muito sofreram aos angustiosos dias de hospitalização que culminaram com a desencarnação prematura de criaturinha tão amada. Viram-na atravessar o 30 de julho, seu quarto aniversário, num quarto hospitalar, com tênue esperança de recuperação. Porém, aos 30 de julho de 1980, data que seria do 5º aniversário, a misericórdia divina permitiu a volta de Fernanda. Sim, por abençoada ponte mediúnica, que une o céu à terra, ela trouxe oportuno e restaurador consolo aos familiares queridos. Unindo sua mãozinha à da avó Geni, e ambas unidas à de Chico Xavier,
foi possível a transmissão de seu pensamento, testemunhando muito amor aos saudosos progenitores, em comovente carta assim redigida. Então aqui vem a carta para nós, vovó Geni, o nome da minha avó também, já desencarnada. Andréa colocou, estão sempre prematura. Então sempre prematura é o suicídio, sem dúvida. Toda vez que falo nesse assunto me confundo. Estou no trânsito. Não, isso mesmo, Andréa. A desencarnação, a morte pelo suicídio, é uma desencarnação prematura. Porque o espírito tanto é prematura que ele sofre as consequências desse retorno antecipado ao plano espiritual, o efeito psicológico, o efeito fluídico, digamos, mais material, do retorno ao plano espiritual. Então o espírito que tinha uma programação, por exemplo, de 80 anos de idade, de 80 anos aqui na desencarnação terrena, ele desencarna aos 20. Então, não importa. Então, no caso da desencarnação prematura, tem esses casos, e outros que nós não compreendemos. Às vezes não, você tem o suicídio direto, você tem o suicídio precoce, ou melhor, o suicídio indireto, como André Luiz coloca, que o indivíduo faz escolhas. No caso de André Luiz, por exemplo, ele teve ali uma desencarnação precoce, porque pelo seu estilo de vida, ele foi então drenando as forças do seu corpo pelas doenças e tudo mais, e acabou retornando ao plano espiritual naquela condição tão dolorosa. No caso dele também foi uma desencarnação precoce, porque ele teria, se tivesse mantido a sua saúde orgânica, a saúde psicológica, ter aproveitado todos os benefícios de estar encarnado, ele teria vivido muito mais. Então, a grande maioria do nosso mundo aqui encarnado acaba, de alguma forma, desencarnando precocemente. Então, nós temos ali aqueles que são tabagistas, alcoólatras, aqueles que trabalham de uma forma desequilibrada, aqueles que vivem de uma forma desequilibrada, aqueles que se expõem a determinados perigos. Então, nesse caso, é uma desencarnação que é prematura e, ao mesmo tempo, também é precoce, mesma coisa. Então, a gente vê que muitos de nós teríamos condições de ter uma existência mais prolongada e consequentemente, mais proveitosa, mas nós acabamos interrompendo exatamente pelo estilo de vida que nós temos. E há aqueles que se expõem mais a essa precocidade e há aqueles que vão minando, drenando as suas forças durante a sua trajetória. Deixa eu ver. O Hermes colocou, eu creio que não, algumas vezes é uma fuga do espírito, que se arrepende por medo, talvez, da reencarnação. Mas são várias e várias situações. Agora, o porquê dessas desencarnações afetarem tanto os pais também têm essas necessidades de determinadas experiências. Pergunto porque tivemos em aula com o maior debate, porque não concordei. Qual foi exatamente o tema, Andréa? Se você está no trânsito dirigindo, então sossega. Para não aprontar aí, para não fazer nada precoce. Então, juízo aí. Então, de qualquer forma, a gente lembra sempre que se existe uma reencarnação, ou melhor, se existe uma programação para a reencarnação, e o espírito recebe uma cota de tempo, que é uma cota de tempo hábil para que ele possa... Pois é, olha lá, hein? Então, para que ele possa cumprir ali todo o seu planejamento, e ele acaba, de alguma forma, antecipando a sua desencarnação por escolhas, por forma de viver, por negligência ou mesmo por autodestruição, ele acaba interrompendo aquela programação. Então, se você tem, é como se fosse uma estação, você viajando numa estação de trem, em que você sai da estação A e vai até a estação J. Se você desembarca na estação G, você desembarcou antes do tempo. Significa que você não conseguiu alcançar aquela estação que estava programada. É o que nós vamos chamar, André Luiz usou essa expressão, o espírito completista. Porque ele não apenas aproveitou o tempo da melhor forma, como ele conseguiu também aproveitar as oportunidades para o aprendizado e para as resoluções que cabiam a ele. E aquele espírito que retorna com pendências é aquele espírito que pode ter vivido o tempo que foi programado sem ter colocado em prática o seu projeto reencarnatório. E há aqueles que anteciparam pelas escolhas, pela forma de viver.
E aí a gente vai ter tudo isso, né? As doenças, a falta de cuidado com o corpo físico, né? Por isso que é aquilo que eu já comentei com vocês, né? A gente deveria ter dentro da doutrina, né, esse planejamento, né, de falarmos sobre a saúde física, de trazermos, né, até uma ideia para nós, né, de trazermos, né, profissionais da área de saúde para falarmos não apenas ali do que vai acontecer depois, mas do que está acontecendo agora. Como é que nós estamos vivendo com a nossa alimentação? Como é que nós estamos vivendo com o nosso sedentarismo? Como é que nós estamos vivendo com as substâncias que nós absorvemos? Quais são os efeitos no nosso organismo sem esse cuidado que nós temos com o templo da alma, que é o nosso corpo físico? Como é que nós poderíamos fazer com que nós aproveitássemos melhor aqui o nosso tempo? Então nós falamos bastante, né, sobre o desenvolvimento de valores, sobre cuidar dos nossos sentimentos, mas e do nosso corpo físico? Como é que nós estamos lidando com tudo isso? Porque não adianta você pensar em se desenvolver moralmente e emocionalmente se o seu corpo está se deteriorando. Eis então aí a grande preocupação que nós temos que ter. Estarmos encarnados traz para nós um pacote de cuidados, não de preocupações, né, mas de trabalho, de preservação, para que a gente possa cumprir aquilo que foi trazido para nós em termos evolutivos. Angelina colocou: entenda o desencarne como o despir o corpo físico e seguir um corpo de luz com a aparência do corpo físico. Né? A desencarne realmente é isso. Só que a gente tem que lembrar sempre que a desencarnação que acontece fora do tempo traz efeitos sobre o espírito. Então ele vai se despir do corpo físico, um corpo físico que ele negligenciou, provocando um efeito no seu corpo espiritual até que ele consiga se reequilibrar, fazendo com que a sua saúde física seja ali adequada, né, a sua saúde espiritual, desculpem, seja adequada ali para o seu desenvolvimento plano espiritual. Então nós ouvimos falar muito em hospitais, em recuperação, tudo isso traz também ali não apenas a desencarnação em si, mas o efeito daquilo que o espírito viveu ou deixou de viver na sua vida física e que repercute sobre o seu corpo físico, seu corpo perispiritual, né, ou seu corpo espiritual. Vamos aqui então à carta da nossa pequena Fernanda. Lembrando mais uma vez aqui como foi colocado, o próprio título, né, diz para nós assim. O título diz: Mãos unidas em testemunho de amor. E aqui embaixo coloca, né? Unindo sua mãozinha da avó Geni e ambas unidas à de Chico, foi possível a transmissão de seu pensamento. Então diz assim para nós a mensagem. Querida mãezinha Terezinha, estou escrevendo com a mão da vovó Geni sobre os meus dedos. Ela recomenda que lhes escreva para pedir conformação ao papai, ao seu carinho e a todos de nossa família, sem nos esquecermos das queridas irmãs Giovana e Paula. Mamãe, diga ao papai que lhe estou pedindo, esqueça a queda do trator. Parece que ainda escuto aqueles gritos ou as vozes deles a me chamarem. Mais uma vez a gente lembra da influência que nós comentamos, né, com Carlos César, dos pais, nesse caso da mãe, influenciando, né, o jovem no mundo espiritual. E aqui é a mesma coisa, aquela cena se repetindo na mente dos pais, principalmente do pai, que se via ali como grande responsável pelo acidente, e nesse caso, então, repercute para ela como se ela pudesse ouvir novamente aqueles gritos, né, que aconteceram ali por causa do acidente. Diz a vovó Geni que era preciso eu demorar tantos dias com a cabeça doente para que a paciência ficasse na família. Olha mais uma vez aqui, né, a criança retida no hospital durante 2 semanas para que a família começasse a gradualmente absorver o impacto daquele acidente. Se ela desencarnasse de imediato, o choque poderia ter sido muito maior. Então olha que interessante essa situação. O modo como o plano espiritual trabalha em função do efeito que se provoca sobre os encarnados. Então, mais uma vez, era preciso eu demorar tantos dias com a cabeça doente para que a paciência ficasse na família. Sei que os seus nervos estão machucados
e que o papai não está se aguentando. Mas peço, mãezinha, para não se incomodar. Fico muito agitada quando a sinto cansada e que noto o papai Francisco pensando até em morrer. Mais uma vez aqui o efeito, né, desastroso, doloroso dessa desencarnação. Mamãe, eu melhorei e vou auxiliar as suas forças. Existe essa vida diferente para onde a vovó Geni me trouxe. Queria trazer flores para o seu carinho, mas a vovó me disse que há tempo para a realização de qualquer desejo. Mamãe, como não sei escrever, fiquei assim com dificuldade para continuar, mas quero que você e papai saibam que os amo cada vez mais e que vou me fortalecer a fim de estar em casa auxiliando, como desejo fazer a fim de aumentar suas energias. Já conheço a vovó Alzira, que tem sido muito carinhosa para mim. Muitas lembranças para Giovana e Paula. Mãezinha Terezinha e papai Francisco, espero que me sintam a abraçá-los para a nossa união de sempre. Um beijo para cada um, valendo muitos, para afirmar que estou viva para amá-los cada vez mais. A vovó Geni me recomenda terminar. Eu queria escrever mais, muito mais, mas ainda não posso. Deus nos abençoará, diz a vovó Geni, e eu repito, amém, como aprendi em seus conselhos. Mamãe, guarde com o papai o coração repleto de saudades, com o carinho de sempre, de sua querida filhinha, Fernanda. Então aqui a mensagem, né, bastante consoladora para os pais, né, que a gente espera realmente que tenha sido bem proveitoso para todos eles, né? Enquanto isso, né, Dudu trouxe para nós aqui, né, uma mensagem de um amigo no plano espiritual. Muito obrigado pela participação. E diz assim: a minha movimentação perispirítica que se faz presente dentro desse corpo, que não mais de carne, sente e promove mudanças vivenciadas por tempos longos. Vou e volto sempre como aquele que nunca foi igual ao outro. Mas sinto e guardo dentro de mim as novas percepções e modificações contínuas que só faz resolver a melhora do meu corpo espiritual, onde na parte terrestre eu chegaria para acertar as movimentações anteriores da vida atual. E movimentações anteriores da vida atual. Faz por vezes eu errar. Esse livre-arbítrio que tem que chegar o meu pensamento, as minhas vontades que de pregressas vão surgindo e fazendo com que eu, nas idas e vindas, idas e voltas, evolua na certeza de que tem que ser assim. Não fui feito santo, não sou anjo, sou um espírito convalescendo de erros e acertos que irão só mostrar que essa programação terá que ser vivida em todas as minhas vidas, e assim serei e estarei sempre presente em um corpo que quer e precisará crescer. Eu estou crescendo, tenho a certeza disso. Obrigado. Então aqui a mensagem desse querido irmão que traz para nós aqui o seu depoimento, né, mostrando, né, essa evolução, esse progresso contínuo que todos nós vamos vivenciando, né, nós aqui no plano físico, e ele lá no plano espiritual, né, e eles lá no plano espiritual, né, etapa por etapa nesse processo de crescimento. E a gente lembra sempre, né, nós temos sempre aquelas conquistas que vão nos impulsionando para acelerar esse nosso crescimento, e infelizmente ainda temos ali aquelas âncoras que vão nos prendendo, né, no nosso processo, por causa de algumas escolhas equivocadas, né, atrasando esse nosso processo. Mas entre acelerar e atrasar, a gente tem certeza que o progresso vai sempre, né, acontecendo para todos nós, que é muito importante. Bom, aqui embaixo então, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Bom, aqui então nós temos aqui esses detalhes que a Fernanda trouxe. Então, primeiro, Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Psicografia do Chico. A vovó Geni Fonseca Cruanhes, avó paterna desencarnada em 80 em Limeira. Olha só, um ano antes, a vovó já estava junto dela ali. Giovana e Paula eram as irmãs
de 7 e 2 anos de idade, né? Então a Fernanda era a filhinha do meio. Parece que ainda escuto aqueles gritos ou as vozes deles a me chamarem. Seu pai confirma que ele e Giovanna, envolvidos por compreensível desespero ante a gravidade do acidente, gritaram várias vezes chamando-a pelo nome. Noto o papai Francisco pensando até em morrer. Aqui mais um trecho da carta. E a explicação. Devido ao seu abalo emocional, sentindo-se culpado pelo acidente, o Sr. Francisco vinha cultivando a ideia de que não aguentaria tal estado por muito tempo e viria a falecer de infarte. Após as notícias da filha, sente-se bem melhor, mas não mais com ideias pessimistas. Depois aqui, a avó Alzira Gode, bisavó materna, desencarnada em 78 em Limeira, então 2 anos antes também. Deus nos abençoará, diz a vovó Geni. Dona Geni, em vida física, sempre dizia, Deus nos abençoe. E eu repito o amém, como aprendi em seus conselhos. Todas as noites, como não sabia acompanhar a prece materna, feita com as filhas, dizia apenas no final, amém. Aqui então a Fernanda nasceu no dia 30/7 de 77, então essa comunicação chegou, né, aos 4 anos de idade, né, ou melhor, ela desencarnou aos 4 anos de idade, já estando no hospital, e com 5 aninhos trouxe a primeira comunicação. Depois aqui uma explicação. Este é mais um caso em que podemos constatar claramente a bênção da premonição, preparando um coração materno para a duríssima separação de um ente querido. Contou-nos Dona Terezinha, em recente entrevista, que no início da gravidez de Fernanda, 5 anos do seu acidente, começou a ouvir uma voz, que se manifestava ocasionalmente, todas as vezes com o mesmo timbre e com a mesma mensagem. Você vai perder uma filha em acidente. Com o passar dos anos, essa voz se faria ouvir por ela sem preferência de local ou horário, com intervalos variáveis, dias ou semanas. Dona Terezinha sempre ficava um pouco preocupada com o insistente aviso, mas nunca chegou a se perturbar, continuando a vida normalmente, nada dizendo a ninguém, nem a seu marido, com receio de atormentá-lo. Embora a manifestação paranormal tivesse iniciado na gestação de Fernanda, ela pensava que, se fosse verdade, o aviso se referia à filha mais velha. Meses antes do acidente, a voz tornou-se mais frequente, o que fez Dona Terezinha quebrar seu segredo, contando-o à amiga íntima Leni. E, por coincidência, Leni estaria ao lado da família Coanhes no dia do grave acontecimento. Em uma das noites de março de 1982, quando assistia ao programa de televisão Chico Xavier Encontro com a Paz, era então TV Record, em São Paulo, 7 meses após o acidente, ela voltou a ouvir a voz com o mesmo timbre, mas agora dizendo que Dona Terezinha receberia uma mensagem de Fernanda no dia do aniversário da filha. Ela deduziu, ao ver o médium no vídeo, que seria através de Chico Xavier, pensando desde então a cultivar essa convicção, passando desde então a cultivar essa convicção. No dia 30 de julho de 82, estávamos em Uberaba e presenciamos casualmente o encontro rápido de Dona Terezinha com o médium em sua residência. Não a conhecíamos até então, ignorando o sofrimento de sua família. Ela se mostrava muito ansiosa, mas Chico a acalmou pedindo-lhe paciência, chegando a afirmar: os últimos serão os primeiros. E realmente, naquela tarde, no grupo espírita da prece, ela conseguiu o último lugar na fila que habitualmente se forma para o diálogo com o médium. Ainda mais, naquela mesma sexta-feira, recebeu a tão esperada cartinha de Fernanda a última noite. Então aqui para nós, né, essa mensagem de Fernanda, trazendo aqui um esclarecimento, né, sobre
o processo da desencarnação, o efeito sobre a família, e o espírito ainda trazendo, né, a consciência muito ligada à sua idade terrena, né, de uma idade de criança, e tem todo aquele processo que nós conhecemos, né, de amadurecimento do espírito, de retomada da sua consciência, né, de tantas e tantas experiências já vividas, mas é um processo que depende de cada espírito. Nós temos inclusive ali os educandários no plano espiritual, que são instituições que existem para acolher esses espíritos. Alguns deles se desenvolvem e seguem depois uma trajetória natural no plano espiritual, com a consciência já descomprimida, digamos assim, por esse processo de reencarnação, mas nós temos outros espíritos que estão reencarnados, trazendo ainda essa consciência infantil. Então é um processo que é bastante variável de espírito para espírito. Hermes colocou lá em cima, quanto mais se estuda sobre a desencarnação e sobre a doutrina espírita, menos temos, né, teremos quando na oportunidade, menos tememos, né, quando na oportunidade da partida de retorno. Né? Essa pelo menos é a ideia. Né? Temos menos medo. Né? Angelina colocou, né, devemos cuidar da semente de luz que Deus deixou em cada um de nós. Estamos iluminando a nossa alma para assim iluminar a outrem, e deixando apenas como simples sementes em nós, a iluminação acontecerá dentro de cada um, para daí ser levada ao próximo. Então, mensagem dos amigos que chegam para nós também, né, mostrando a importância, né, da nossa autoiluminação, para que a gente possa se tornar também luz, né, junto àqueles que procuram. Né? Nossa querida Marta, né, saudosa Marta, saudade de você, querida amiga. Então é importante também isso tudo, né, para a gente poder aprender que não é apenas o conhecimento que a gente deve absorver, mas sentir a transformação e depois irradiar essa luz que nós conquistamos. E Jesus lembra, né, deixai brilhar a vossa luz. Então, deixemos brilhar a nossa e depois também compartilhemos com aqueles que precisam. E é isso, meus amigos. Finalizando por aqui o nosso estudo de hoje. Vimos então aqui essas duas mensagens, né? Didima lembrou, né, parece que há uma aprendizagem infinita diante desse tema, né? Cada dia nos traz aspecto novo. Né? Há muito ainda aprendemos sobre a morte. Assim, a gente tem aprendido, né, o Didima, que foi o que eu comentei com vocês, numa outra oportunidade, inclusive a nossa querida Ana trouxe para nós uma orientação a esse respeito, que acabou coincidindo, né, com aquilo que eu até comentava durante o estudo, que estudarmos um livro como esse, que é um livro absolutamente subestimado, porque ninguém quer ler cartas dos outros. Todos nós queremos ler filosofias, né? Queremos ler descobertas, histórias sobre o mundo espiritual. Mas ao lermos cartas como essas, nós vemos a doutrina espírita na prática, sendo mostrada nas condições do espírito que desencarna, de acordo com a vida que teve, o efeito consolador da doutrina espírita na prática, mostrando o que essas famílias viveram e a forma como elas foram fortalecidas por essa comunicação. Então, ao estudarmos, né, como eu comentei com vocês no início do estudo desse livro, nós estamos invadindo pedindo licença, né, na intimidade dessas famílias, conhecendo pessoas, conhecendo histórias, conhecendo suas dores, mas também conhecendo, né, as suas alegrias. Né? Então, isso mostra para nós a importância de estudarmos pequenas cartas despretensiosas, mas que vão trazendo para nós gotas de luz que são extremamente importantes para ilustrar e para também iluminar a nossa doutrina, saindo daqueles livros tão técnicos, né, de perguntas e respostas, de teorias filosóficas e tudo mais, e não, a gente vê na prática, né, a lágrima, a dor, a alegria, o abraço, a consolação. Né? Pois é, então a gente tenta aproveitar ao máximo, ler nas entrelinhas de cada uma dessas cartas. Bom, então no nosso próximo encontro, nós temos aqui um encontro marcado, de Carlos Alberto dos Santos Costa, e também Provação no Norte, Pedro Luiz de Carvalho Costa. Então essas duas mensagens,
que a gente coloca aqui na nossa programação, vamos ver se a gente consegue ler as duas, né? Então, lembrando que nós estamos agora na 10ª carta de um conteúdo de 20 cartas. Né? E lembrando que também esse é o nosso... pois é, bacana, né, Angelina? E lembrando que essa é a nossa penúltima obra a ser estudada aqui naquele nosso programa, né, de 10 obras de Chico Xavier. Essa já é a 9ª carta, lembrando que nós temos um extra ainda, daquele de Cornélio Pires, né, estudando aquelas pequenas trovas sobre a lei de causa e efeito, que a gente vai continuar estudando. Né? Nós paramos na trova número 40, de 136, se eu não me engano, a gente vai ler todas elas, que eu adoro essas trovas. Então a gente tem mais um livro para estudar, e depois finalizamos com esse bônus